enfim, o que também é um assunto relativamente simples. Muito bem, vamos então... até agora, portanto, tivemos uma caracterização, basicamente, da cavidade oral, das estruturas que estão inclusas na cavidade oral, concretamente a língua, enfim, da faringe, e iríamos agora chegar então ao esófago. Ora, muito bem, a partir do esófago, a partir da extremidade cranial do esófago, portanto, ou seja, a partir do início do esófago até ao reto, portanto, até à extremidade caudal do intestino grosso, que é o reto, a parede do tubo digestivo tem uma estrutura que obedece, como eu aqui digo, obedece a um plano arquitetural comum. Portanto, a partir do esófago e até ao reto, observamos de uma forma constante as mesmas 4 camadas. E essas camadas, o que vocês veem aqui em corte transversal, uma representação do tubo digestivo. Podia ser o esófago, podia ser o estômago, podia ser o intestino grosso. E essas 4 camadas são, partindo da camada mais interna, a mais interna é a que está mais próxima do lumen do tubo digestivo, partindo da camada mais interna para a mais interna é chamada a mucosa. Depois vem uma segunda camada, que está aqui assinalada, que é chamada de submucosa. Depois a terceira camada, que está aqui assinalada, é designada por muscular. E, finalmente, a camada mais externa do tubo digestivo é chamada de adventícia ou serosa. Iremos ver à frente qual é que é a diferença entre a adventícia ou a serosa. Portanto, repito, desde a extremidade cranial do esófago, princípio do esófago, até ao final do intestino grosso, que é o reto, observamos de uma forma constante estas 4 camadas. E isto é um dos exercícios que os alunos têm que fazer na prática, e vão ver que em qualquer corte, seja de estômago, seja de esófago, ou seja de intestino, saber identificar, saber apontar estas 4 camadas. Chama a atenção que na cavidade oral, por exemplo, ou na faringe, também há uma mucosa, também pode haver uma muscular, mas, por exemplo, não há muitas vezes uma submucosa. Portanto, estas 4 camadas só existem a partir do esófago, certo? Muito bem. Isto com a questão do que é o dentro, o que é o interno e o que é o externo, vocês têm a noção que realmente o lumen do tubo digestivo é física e funcionalmente externo ao corpo. Mas em termos microscópicos, muitas vezes nós não dizemos que a mucosa é a camada mais externa. Dizemos que a mucosa é a camada mais interna. Portanto, isto é mais interno e em termos microscópicos isto será o mais externo. Muito bem. A mucosa. A mucosa é o tecido, não é? Que reveste internamente os órgãos ocos, não é? São sempre superfícies úmidas, as mucosas. A mucosa é, por sua vez, constituída por 3 componentes, que estão aqui assinalados. O epitélio, que está aqui, o epitélio, não é? É o epitélio que está sempre em contacto com o lúmen, que faz a interface, que faz fronteira com o lúmen do órgão, mas por baixo do epitélio há sempre uma quantidade variável de tecido conjuntivo. E este tecido conjuntivo que sustenta o epitélio, que está aqui, é este que está aqui a rosa, ok? É designado por lâmina própria ou córion. Lâmina própria ou córion. Nesta lâmina própria podemos eventualmente, depende do órgão, depende da zona do tubo digestivo, podemos eventualmente encontrar glândulas aqui. Não é o caso, aqui na imagem não vejo glândulas, mas podemos eventualmente. Finalmente, fazendo ainda parte da mucosa, sendo ainda um constituinte da mucosa, encontramos uma túnica muscular lisa, relativamente delgada, portanto é uma túnicazinha do músculo liso, uma túnica, repito, delgada, que se chama muscular da mucosa. Esta muscular da mucosa faz parte da mucosa e é o limite mais profundo da mucosa. Portanto, resumindo, a mucosa não é só o epitélio. A mucosa tem o epitélio, a lamina própria ou córion e a muscular da mucosa. Voltando à outra imagem, portanto, vem aqui o epitélio, a lamina própria ou córion, ok? E a muscular da mucosa. Portanto, a mucosa vai daqui até aqui. Daqui até aqui. Certo? Continuando.
Obviamente que as funções da mucosa são múltiplas. Primeiro, é uma barreira física. A barreira, e sobretudo a barreira epitelial, é uma barreira física, à entrada, não é, de agentes patogénicos. Se houver uma ruptura desta barreira epitelial, se houver aqui uma lesão que destoou a epitélio, pois bem, isso facilita. Isso é uma porta de entrada para micro-organismos no interior, na parede do órgão, e eventualmente aí depois podem entrar na circulação sistémica. Portanto, a mucosa funciona logo à partida como uma barreira física. E depois, mas obviamente que depois, consoante o tipo de epitélio, pode ser um epitélio que seja sobretudo vocacionado para a secreção, pode ser um epitélio que seja sobretudo vocacionado para a absorção, e obviamente, além de uma barreira física, numa mucosa, nomeadamente aqui na lamina própria, encontramos muitos linfócitos, muitos plasmócitos, macrófagos, células dendríticas, que estão implicados na proteção imunológica desta mucosa e, portanto, tem uma função de vigilância imunitária. Muito bem. A submucosa, o que é a submucosa? A submucosa é o que vem a seguir à mucosa. Está aqui assinalado a vermelho. Isto é a submucosa. A submucosa é tecido conjuntivo, tal como a lamina própria. É um tecido conjuntivo semelhante a este que aqui está. O que é que encontramos? Bom, encontramos, obviamente, vasos sanguíneos, mas obviamente que aqui também haverá vasos sanguíneos, não é? Pode haver aqui alguma gordura, em algumas zonas do tubo digestivo encontre glândulas na submucosa, mas aqui também posso encontrar, não está cá desenhado, mas também posso. Cá está uma glândula na submucosa, estão a ver? Mas obviamente que uma glândula que esteja na submucosa, obviamente que obrigatoriamente estará ligada à mucosa através de um ducto, pelo qual descarregará a sua secreção. E depois aqui na submucosa também encontramos um plexo nervoso, do sistema nervoso autónomo, do sistema nervoso vegetativo, do simpático e o parasimpático, neste caso do parasimpático, que se chama plexo nervoso submucoso. Não está aqui desenhado. Agora reparem, por exemplo, na língua nós temos uma mucosa, mas não temos uma submucosa, porque na língua não há uma muscularis mucosa, não há uma muscular da mucosa. Portanto, na língua por baixo do epitélio há um tecido conjuntivo. Portanto, na língua não falamos propriamente, não falamos em submucosa. Porque o que faz a diferença entre a submucosa e a lamina própria é esta fronteira promovida pela muscular. Se isto aqui, se não houver muscular, este tecido conjuntivo da lamina própria continua-se com este. Depois, aqui está, portanto, a submucosa. Ok? Aqui vem a submucosa, eu estou a indicá-la aqui com o trajeto com glândulas, isto é gordura e são vasos sanguíneos. Depois vem a túnica muscular. Nós até já falámos, quando demos o tecido muscular liso, a túnica muscular. Esta túnica muscular pode ser constituída ou por fibras lisas, mas há certas regiões em que as fibras são esqueléticas, são estriadas, iremos ver. Seja como for, geralmente, na túnica muscular do tubo digestivo, nós verificamos que as suas células se organizam em duas camadas. A camada mais externa, atenção, a mais externa, diga. Desculpe, eu só não percebi o que era aquele plexo de... Devemos falar isso. O tubo digestivo tem inervação. Por exemplo, os movimentos peristálticos, a própria secreção das glândulas, tudo isso é influenciado por estimulação nervosa. E, portanto, parte desses plexos, dessas fibras nervosas e até neurónios, corpos solares de neurónios, pequenos gânglios, alguns deles estão localizados ali na submucosa. E esse componente do tecido nervoso que está localizado na submucosa forma um plexo chamado plexo nervoso submucoso porque está na submucosa, e também tem é conhecido também por o nome de plexo de Meissner. Certo? Portanto, isto são nervos, são estruturas nervosas, nervos, neurónios estão implicados, por exemplo, na regulação da secreção das glândulas e também aqui no controle da musculatura que está implicada nos movimentos peristálticos. Bom, mas dizia eu, em relação à muscular, atenção, geralmente a muscular está organizada em duas camadas. Falámos disto na histologia 1. A camada mais externa, as fibras dispõem-se longitudinalmente. Portanto, no mesmo sentido, o seu eixo principal é paralelo ao eixo principal do tubo digestivo. Portanto, se eu fizer um corte transversal do tubo digestivo, estas fibras também são cortadas transversalmente, que aliás é o que aqui se vê. Isto é um corte transversal do tubo, não é? E as fibras, aparecem aqui redondinhas, cada círculo é um corte transversal de uma fibra. Depois, a camada mais interna é dita de disposição circular, porque as fibras dispõem-se circularmente, não é? Em camadas concêntricas,
à volta do lumen, do tubo digestivo. Portanto, esta é a camada interna dita circular e esta é a camada interna dita longitudinal. Em certas zonas, nomeadamente, por exemplo, ali na fronteira entre o esôfago e o estômago, esta camada circular pode-se espessar, torna-se mais espessa, formando uma espécie de válvula, formando aquilo a que se designa por esfíncter ou válvula. Isso, por exemplo, existe entre o esôfago e o estômago. Há ali um espessamento que forma uma válvula que dificulta depois o refluxo do alimento do estômago para o esôfago. O alimento passa do esôfago para o estômago. E essa válvula depois fica fechada. O que contribui, o que impede que haja refluxo do alimento do estômago para o esôfago. E embora em certas situações, quando há o chamado refluxo gastroesofágico, essa válvula não é totalmente competente e há mesmo refluxo, há mesmo passagem, pelo menos de suco gástrico, do estômago para o esôfago e leva depois àquela sensação de azia. Mas, portanto, esses esfíncteres não são mais do que espessamentos da camada mais interna muscular. E também aqui há um plexo nervoso, há aqui um conjunto de fibras nervosas, há uma rede de fibras e de neurónios que geralmente se situa aqui entre as duas camadas. Há aqui uma rede nervosa que constitui o chamado plexo mioentérico. Portanto, encontramos uma rede nervosa não só na submucosa, aliás, não está aqui desenhada, não está aqui representada, que é o plexo submucoso, e depois aqui uma rede nervosa entre as duas camadas de músculo, que é o chamado plexo mioentérico, ou plexo Auerbach. Porque aqui é um bocadinho de tecido conjuntivo, geralmente há aqui um tecido conjuntivo aqui é mais espesso entre as duas túnicas da muscular. Depois, finalmente, obviamente, esta muscular tem uma função importante, não é? Consoante o seu grau de contração, ela está envolvida na mistura e na progressão dos alimentos ao longo do tubo digestivo, naquilo que vocês conhecem, que sabem que são os chamados movimentos peristálticos. Os movimentos peristálticos derivam da ativação desta túnica muscular. Muito bem, e o que é a adventícia? A adventícia é a camada mais externa. Quando, em certas zonas do tubo digestivo, por exemplo, aqui no esófago, aqui na parte cervical, no trajeto cervical do esófago desce aqui pelo pescoço, portanto, e nesta zona, a parede do esófago exibe na sua periferia apenas tecido conjuntivo. É só tecido conjuntivo, que forma a porção mais externa da parede do esófago cervical. Nesse caso chama-se adventícia. Agora, há outras zonas, por exemplo, quando o esófago entra na cavidade abdominal, além do tecido conjuntivo, eu vou encontrar um epitélio simples pavimentoso a revestir esse tecido conjuntivo. Eu podia estar por aqui fora. Quando esse tecido conjuntivo da adventícia é recoberto externamente por um epitélio simples pavimentoso, que é um mesotélio, falámos disto a propósito do coração, do epicárdio, do que é um mesotélio, nesse caso já se chama serosa. Portanto, a túnica mais externa da parede do tubo digestivo, quando é constituída exclusivamente por tecido conjuntivo, chamamos-lhe adventícia. Em algumas zonas é isso que acontece. Noutras zonas, além desse tecido conjuntivo, eu vou encontrar a revestir externamente a adventícia um mesotélio, que é um epitélio simples pavimentoso. Quando isso acontece, já se chama serosa. Este epitélio simples pavimentoso, no fundo, é também um derivado do peritoneu. Isto é uma projeção do peritoneu. O peritoneu é uma membrana que reveste internamente a cavidade abdominal, que depois se projeta para o interior da cavidade abdominal e vai envolver os órgãos da cavidade abdominal. Portanto, atenção a esta diferença entre adventícia e serosa. Muito bem, vamos então agora ao esófago. Professor, só uma coisa, pode voltar atrás. Aqui na imagem parece... Não, nesta. Aqui na imagem parece que a túnica serosa é só constituída pelo epitélio. Parece, eu sei, mas não é, não é. Aqui eles deviam pôr assim, deviam ter mantido o tecido conjuntivo, depois colocado aqui o epitélio à volta. É verdade. Obrigado. É verdade, isso é verdade. Aí a imagem é totalmente elucidativa. Esófago. Vamos ver a constituição. Portanto, no esófago vamos encontrar estas 4 camadas. Elas, aliás, isto é um corte transversal do órgão. Isto é uma ampliação, uma visão panorâmica, não é? Elas estão aqui indicadas, não vamos agora. A mucosa, a submucosa, a muscular, a camada mais interna, a camada mais externa e aqui a adventícia. Portanto, elas estão, não vamos agora ver isto em grande pormenor. Depois, logo em pequena ampliação, reparem o esófago em pequena ampliação. Primeiro vemos que é um tubo. Tem um lúmen. Está aqui o lúmen, não é? Vemos que não é um órgão maciço. Isto não tem nada a ver com a língua. E depois vejam como a parede do esófago é extremamente preguiada.
há pregas da submucosa. A submucosa é o tecido conjuntivo verde que vocês aqui veem. Portanto, a submucosa forma pregas, que obviamente que são acompanhadas pela mucosa. Estas pregas, obviamente, quando o bolo alimentar passa pelo esófago, estas pregas estendem-se, permitindo a passagem desse bolo alimentar. O que vocês agora veem aqui, isto é uma maior ampliação da parede, é apenas uma parte da parede do esófago, onde vemos novamente as várias camadas. A mucosa vai daqui até aqui. Chamo para já a atenção que o esófago é revestido por um epitélio estratificado pavimentoso, já vamos ver mais à frente. Depois isto aqui é o tecido conjuntivo da submucosa. Depois aqui é a muscular externa. Esta é a camada mais interna de fibras circulares, que aqui estão cortadas longitudinalmente. Aqui a camada mais externa de fibras longitudinais, que aqui estão cortadas transversalmente. Isto são feixes, hein? Cada uma destas manchas que vocês aqui veem são feixes, não é uma fibra. Isto são feixes de fibras musculares. E depois aqui o tecido conjuntivo da adventícia. Vamos ver isto com um bocadinho mais de pormenor. Portanto, a mucosa do esófago forma pregas longitudinais, como nós já vimos. Aqui vê-se muito bem, aqui estão novamente as camadas indicadas, hein? A mucosa, a submucosa, a muscular e, neste caso, a adventícia. E aqui uma maior ampliação da mucosa, hein? Esta zona aqui é maior ampliação. Primeiro, epitélio, estratificado pavimentoso. Vejam, é um epitélio bem espesso. É um epitélio vocacionado para a proteção. Nada mais. Protege o esófago, não é? Da ação, enfim, eventualmente agressiva ou abrasiva dos alimentos. Não há absorção ao nível do esófago. O esófago é um tubo que serve para o alimento passar. Nada mais. Depois, reparem, por baixo do epitélio temos o tecido conjuntivo. Isto é um tecido conjuntivo laxo, a tal lâmina própria ou córea. É o que está aqui, seria isto aqui. Isto é a lâmina própria ou córea. E depois aqui, vejam, estas manchas, estas estruturas mais eosinófilas, aqui que aparecem como ilhas, isto são feixes de fibras musculares lisas. Ok? Aparece aqui, portanto, tudo isto aqui. Isto é tecido conjuntivo que há no meio do músculo liso. Portanto, esta estrutura que aqui está, isto será a muscular da mucosa. Portanto, a mucosa vai desde aqui, isto é o lume, até aqui. Ok? Vamos ver, desculpem. Ou seja, vai desde aqui, a musculares da mucosa é isto aqui. Estão a ver estas... Reparem, ela aqui é descontínua. Aqui, isto é musculiza, aqui é musculiza, aqui é musculiza, aqui é musculiza, aqui é musculiza. Portanto, a muscular da mucosa, ou seja, a mucosa vai desde aqui até aqui. Até onde está a musculares da mucosa. Hein? Isto é que é a musculares da mucosa. Aliás, a mucosa daqui até aqui. Certo? Atenção, já foi visto, o revestimento interno do esófago é um epitélio estratificado pavimentoso. No homem e nos carnívoros com ligado não é geralmente caracterizado, certo? Mas, depois, enfim, depois dependendo também, isto também varia, às vezes varia de indivíduo para indivíduo, não é? No porco há uma ligeira caracterização, no cavalo é moderadamente caracterizado e depois vamos ver aqui os extremos. Nos ruminantes, de facto, o epitélio costuma ser bem caracterizado. Hein? Há aqui depois um gradiente entre o homem e os carnívoros em que não é, e depois nos ruminantes é que ele é particularmente caracterizado, e o que vocês aqui veem é a mucosa esofágica de um ruminante, e isto que está aqui a vermelho, o que vocês veem esta estrutura eosinófila sem núcleos, isto é a camada córnea. Atenção, o epitélio vai desde aqui até cá acima, e a camada córnea é esta zona. Aqui não há camada córnea. Hein? Aqui vem o epitélio, aqui vem o tecido conjuntivo da lâmina própria, e aqui vêm feixes de fibras musculares lisas, feixes compactos de fibras musculares lisas, que no seu conjunto formam a muscular da mucosa. Portanto, repito, a mucosa vai daqui até aqui. Depois aqui começa a submucosa, neste caso é uma submucosa onde se vêem glândulas. Já vamos falar nelas. Certo? Portanto, o facto de ser caracterizado ou não, mais uma vez, depende do tipo de dieta. Dieta mais ásperas, mais agressivas, epitélio caracterizado. Se as dietas forem constituídas por, geralmente, alimentos menos abrasivos, o epitélio não é caracterizado. Peço desculpa, professor. Sim. A mucosa inclui os músculos da mucosa, ou não? A mucosa inclui a muscular da mucosa. Por isso é, reparem no nome, muscular da mucosa. É muscularis mucosa, é muscular da mucosa. Portanto, a muscular da mucosa. Faz parte da mucosa. Está bem? Obrigada. Não confundir a muscular da mucosa com a muscular externa, que se dispõe mais externamente, que é mais espessa e que é outra camada. Professor, eu tenho uma questão que pode parecer um bocado ridícula agora, mas a minha questão está, há pessoas que estão a optar por uma dieta cada vez mais vegetal.
Poderá haver então algumas diferenças no nosso esófago, por exemplo? Vai queratinizar mais? É dieta vegetal, mas não é aquela, isto não é propriamente palha, não é? Quer dizer, que é bastante mais fibrosa, mais agressiva. Eu penso que não é? É dieta vegetal, é comer brócolis e couve-lombarda e couve-flor e espargos, enfim. Não me parece, ainda por cima é cozinhada, não é? É cozinhada, é processada nesse aspecto. Não parece que isso seja suficiente para introduzir alterações no grau de caracterização do esófago, muito francamente. Não é palha, não estou a comer palha. Essa sim é bastante mais grosseira, ou até outras ervas, e as cabras, os caprinos, não é? Comem às vezes ervas bem riquíssimas em celulose, bem difíceis de digerir e de facto rijas, de consistência rija. Não é isso que se passa com as pessoas que de facto optam por uma dieta mais vegetariana. Certo? Muito bem, a muscular e da mucosa. Atenção, a muscular e da mucosa geralmente é incompleta nos mamíferos domésticos. O que é que isto significa? A muscular da mucosa é isto. Vejam este desenho: epitélio, lâmina própria, aqui com glândulas, por acaso aqui tem glândulas, e depois vejam a muscular da mucosa. Aqui é a muscular da mucosa contínua. Reparem que aqui até é constituída por múltiplas camadas de fibras musculares lisas. Muitas vezes não é isso que se vê, muitas vezes ela é mais fininha. Aqui cortadas longitudinalmente, aqui cortadas transversalmente. Agora, o que se vê nos nossos mamíferos domésticos, no cão, no gato, nos vinos, no cavalo, é que muitas vezes a muscular da mucosa pode faltar em certas zonas do esófago. Há cortes do esófago em que eu não vejo muscular da mucosa, e isso não é normal. Significa, olha, nesta zona não há musculares da mucosa. E depois há outro em que a muscular da mucosa aparecem como ilhas. Que, aliás, foi o que se vê, é o que se vê aqui. Eu vou andar um bocadinho para trás. Reparem, a muscular da mucosa aqui aparece como ilhas, é descontínua. Está aqui, isto é um bocadinho musculizo, depois aqui outro, depois aqui outro, depois aqui outro. Portanto, não é contínua. Há aqui zonas de tecido conjuntivo a separar estas diferentes ilhas de musculares da mucosa. Portanto, isto até nos nossos mamíferos domésticos é normalíssimo. Ela ser descontínua ou até faltar em certas zonas. Pode mesmo faltar em certas zonas. Hein? O esófago tem glândulas. Atenção, o esófago tem glândulas. Hein? E essas glândulas das duas uma. Ou estão na submucosa, ou estão na... Atenção, isto é um corta-parede do esófago. Vamos ver. Epitélio, aqui. Lâmina própria, este tecido rosadinho que aqui está. Depois este um bocadinho mais vermelho, isto é muscular da mucosa. Aqui está muito espessa, vejam, é bastante espessa. Vai daqui até aqui. Okay? Isto é muscular. Portanto, a mucosa acaba aqui. Aqui acaba, isto é o limite profundo da mucosa. A partir daqui começa a submucosa, até aqui. Isto é submucosa. E o que é que eu vejo cá nesta submucosa? As glândulas, isto são ácidos mucosos. Isto são tudo ácidos mucosos que vocês aqui veem. Isto aqui, por vezes, olha, aqui neste corte até se apanha o ducto, não é? Os ductos que levam esta secreção mucosa até ao lumen do esófago. Aqui apanharam-se em corte os ductos. Pois bem, o esófago tem glândulas. Quando as glândulas estão alojadas na submucosa, tem esta designação. São chamadas as glândulas esofágicas. Aqui estão as características dessas glândulas esofágicas. Mas em termos de localização, a localização é esta. Mas depois há um segundo grupo de glândulas, que são as chamadas glândulas esofágicas cárdicas. Portanto, estas são as glândulas esofágicas propriamente ditas. Portanto, são as mais comuns, distribuem-se ao longo do órgão. E depois há este segundo grupo. E este segundo grupo difere na localização. Porque estas aqui já não estão localizadas na submucosa. Eu não tenho uma imagem, mas estão localizadas aqui. Estariam localizadas aqui na lâmina própria. Aqui é que eu vou encontrar este segundo grupo, chamado de glândulas esofágicas cárdicas. Então, repito, estariam aqui, na lâmina própria. E tem outra diferença, é que não estão distribuídas ao longo de todo o esófago. Formam dois grandes grupos. Uma no início do esófago, na extremidade cranial, e o outro grupo na extremidade distal, já junto ao estômago. Então já formam um grupo junto ao estômago. E não se esqueçam que a primeira parte do estômago chama-se cárdia. Por isso é que elas se designam por glândulas esofágicas cárdicas. Porque estão presentes na extremidade terminal do esófago junto ao cárdia, que é o início do estômago. Okay? Também produzem um muco. É um muco que visa, sobretudo, proteger a ação ácida abrasiva do suco gástrico, caso haja algum grau de refluxo. Se houver entrada de suco gástrico do esófago, do estômago no esófago, este muco produzido por estas glândulas, que é um muco de pH alcalino, não é? Vai, enfim, funcionar como um mecanismo de proteção da mucosa esofágica, porque o suco gástrico é muito agressivo, é agressivo para a mucosa esofágica.
Isso, de facto, com o tempo ele pode até provocar mesmo ulcerações e lesões da mucosa esofágica, caso haja esse refluxo persiste durante muito tempo. Certo? Atenção agora a um outro aspecto, é que em relação à túnica muscular, é que na maior parte das espécies animais, a túnica muscular do esófago é uma mistura de fibras estriadas e lisas. Ou seja, músculo esquelético e músculo liso. O músculo esquelético estriado geralmente forma a muscular externa no início do esófago, na porção cranial. Certo? Portanto, mesmo no início, quando eu olho para a muscular externa, se eu for observar ao microscópio, o que eu vejo são fibras musculares esqueléticas. Reparem, estas fitas de grandes dimensões com os núcleos à periferia, lembram-se? Isto é uma fibra muscular esquelética, aqui é outra. Isto são fibras musculares esqueléticas em corte transversal. Aqui em corte transversal, aqui em corte longitudinal. Depois, à medida que vamos descendo pelo esófago, o músculo esquelético começa a ser substituído por músculo liso. E junto ao estômago, na porção caudal, encontramos já exclusivamente músculo liso. Isto é o que acontece na maior parte das espécies animais. Portanto, começamos por músculo esquelético, eventualmente está a porção proximal do esófago ainda participa na deglutição, que é um ato voluntário, faz sentido que haja aí algum músculo esquelético, mas depois à medida que vamos caminhando em direção ao estômago, o músculo esquelético vai sendo progressivamente substituído por liso. E vocês o que aqui veem é um corte da porção média, numa zona em que há uma mistura dos dois tipos de fibras. As que estão assinaladas aqui por ST, isto é estriado, é músculo esquelético. Isto é uma célula, aqui é outra, aqui é outra, aqui é outra, aqui é outra, em corte transversal, lembram-se? Células grandes, com o núcleo à periferia. E aqui no meio, onde está o SM, isto são conjuntos de fibras musculares lisas, não vemos os contornos. Não vemos os contornos. Ok? Agora atenção a um aspecto. É que há uma exceção, ou duas exceções. É que no cão e nos ruminantes, nós encontramos músculo esquelético ao longo de todo o esófago. Portanto, desde o início ao fim. Desde a extremidade cranial à extremidade caudal, é tudo músculo esquelético. Professor, peço desculpa. Diga. O SM é as lisas. Lisas, smooth. E o ST é as estriadas. Estriadas, striated. Isto é uma estriada só. Ok, obrigada. Ok? Portanto, atenção a este aspecto. E pensem, isto pode ter algum significado funcional. Os cães vomitam muito facilmente. Aliás, o vómito, até nos cães, nos animais, enfim, cães selvagens, nos carnívoros selvagens, o vómito até muitas vezes é utilizado, a regurgitação é utilizada até para alimentar, como forma de alimentação das crias. E os ruminantes ruminam. E a ruminação, vocês sabem que o conteúdo do estômago volta à boca para depois ser novamente mastigado e regressar mais uma vez ao estômago. Portanto, o facto dos cães vomitarem facilmente, o facto dos ruminantes regurgitarem também facilmente, isso pode ter a ver com o facto da musculatura esquelética e a sua contração facilitar essa progressão dos alimentos ao longo do esófago e em sentido contrário, quer dizer, do estômago para a cavidade oral. Portanto, atenção a esta diferença. Isto é, obviamente, isto é histologia veterinária, isto não está no Junqueira, mas também não custa muito. Eu não sou muito, vocês sabem, eu não sou muito de dar uma grande importância às pequenas diferenças, às diferenças há muitas diferenças, muitos pormenores histológicos que diferem nas várias espécies animais. Aqui no tubo digestivo e no esófago, o que é que interessa realmente saberem? É o epitélio, que é caracterizado ou não consoante a alimentação. Mais provavelmente é caracterizado nos herbívoros do que nos carnívoros. Isso é uma diferença que convém saber e que tem a sua lógica, não é? E esta questão da musculatura esquelética, que no cão e nos ruminantes, um animal que vomita muito facilmente, os ruminantes que ruminam, de facto, o esófago tem, ao longo de todo o seu trajeto, uma muscular externa constituída por músculo esquelético. Em relação à camada mais externa, atenção a este aspecto, vocês aqui veem é o trajeto esofágico. Vejam, no seu trajeto cervical, o esófago é revestido por uma adventícia. Vocês aqui veem, isto é a muscular externa, depois isto é tecido conjuntivo. Isto é uma veia, isto é tecido conjuntivo, aqui está, aqui não há nenhum mesotélio. Portanto, isto é a adventícia. Quando entra no tórax, como vocês aqui veem, aqui atrás da traqueia, quando entra no tórax, passa a haver em certas zonas um mesotélio,
que é o mesotélio derivado da pleura, que é a serosa que reveste internamente a cavidade torácica, mas é uma túnica serosa incompleta, portanto há zonas em que há serosa, há outras em que há adventícia, mas depois, quando atravessa aqui o diafragma e entra na cavidade abdominal, é já uma porção relativamente curta do esófago, aqui sim, aqui ele é totalmente envolvido por uma serose. Portanto, consoante a zona do esófago, assim ele é revestido por uma adventícia ou por uma serosa. Certo? Em relação ao estômago, portanto, o esófago que está caracterizado do ponto de vista microscópico. Em relação ao estômago, vamos considerar o estômago, vamos hoje apenas ficar, de uma forma resumida, vamos falar sobretudo do estômago dos ruminantes, vamos deixar o estômago dos carnívoros, que é semelhante ao do homem, para aproximá-la, e vamos deter-nos sobretudo neste estômago compartimentalizado, que é característico, não é, dos animais ruminantes. Muito bem, aqui podem ver, não é, a conformação do estômago tem várias espécies de animais domésticos, não é? Estes são os animais monogástricos, em que o estômago é constituído por uma única câmara, não é? Os carnívoros, o porco, o cavalo, também é um animal monogástrico, e aqui estão os ruminantes, que se caracterizam, não é, pelo facto de terem um estômago compartimentalizado. É um estômago que está dividido, no caso dos ruminantes, está dividido em 4 câmaras. Porque há outras espécies que têm estômago compartimentalizado e que não são ruminantes, nomeadamente o hipopótamo também tem vários compartimentos, mas não é ruminante. Ora, muito bem, epa, este aqui, desculpem, não atualizei, deixem-me só, vou apagar isto aqui, pronto, não atualizei. Pronto, portanto, o estômago. Isto os estômagos ruminantes apresentam-se divididos em 4 compartimentos. Bom, isso é dado, não é? Isto é dado no ensino básico. E esses compartimentos, embora no ensino básico, eu penso que as denominações que ainda hoje dão não são estas. Quais é que são estes compartimentos? Temos o rumen, não é? Isto é isto é um rumen aberto, que é um compartimento de grandes dimensões, que vocês aqui veem, o maior dos compartimentos, ocupa uma boa parte da parte do lado esquerdo da cavidade abdominal. Depois temos o retículo, que é este compartimento que aqui está, que é o compartimento mais cranial, mais anterior. Temos o omaso, que é o terceiro compartimento. Estes 3 compartimentos, rumen, retículo e omaso, são conhecidos por pré-estômagos, também conhecidos como proventrículo. Portanto, estes 3 formam no seu conjunto os pré-estômagos. Porque o estômago verdadeiro, o estômago glandular, aquele estômago que se assemelha ao estômago do homem ou dos carnívoros, é o 4º compartimento, é o chamado abumaso, é o estômago abumaso. Portanto, estes são os 4 compartimentos que constituem o estômago dos ruminantes. Atenção que estes três já vamos ver, têm características próprias, constituem os pré-estômagos, são estruturas que não são glandulares, onde não há glândulas, enquanto o abumaso é, de facto, a porção glandular do estômago. Eu penso que vocês no liceu falaram, o rumen é a pança, o omaso é o folhoso, o abumaso é a coalheira, estes todos, mas estes são os termos que vocês vão ouvir daqui para a frente e depois quando derem a clínica das espécies pecuárias e na própria nutrição, são estes os termos que vão utilizar. Muito bem. O que é importante saber? Isto não vem no Junqueira, isto também, obviamente, isso é matéria que não vem no Junqueira, o Junqueira é histologia humana, mas o que está aqui nos slides é o suficiente e nem é tudo. Eu já vos vou dizer que não precisam estar a memorizar aqui muita coisa que aparece aqui nos slides. Para já, o que é importante saber? Aqui estão o rumen, o retículo, o obumaso, os tais pré-estômagos. Vejam o esófago, né? O esófago vai se abrir aqui no rumen, né? Os alimentos caem no rumen, mas depois os mais pesados até caem aqui no retículo. Aqueles alimentos mais pesados, mais densos, caem logo diretamente aqui no retículo. E depois do retículo é que passam para o obumaso, e do obumaso passam para o abumaso, e depois aqui vão para o intestino. Portanto, o trajeto é este: rumen, o retículo, o obumaso, abumaso e intestino. Obviamente que no meio disto tudo eles voltam, uma boa parte deles cai no rumen e no retículo, sobretudo no rumen, volta à cavidade oral, onde é novamente mastigado,
e só depois de mais mastigar e das partículas ficarem mais pequenas é que entram então neste percurso ao mas e vão então intestino delgado. Mas o que é que internamente temos lógico? É que estes pré-estômagos estão revestidos por uma mucosa sem glândulas, aglandular, e com o epitélio semelhante ao do esófago. Portanto, o epitélio estratificado pavimentoso queratinizado. Por isso o esófago está a negro e os pré-estômagos também estão a negro. Portanto, tudo o que está aqui a negro é epitélio estratificado pavimentoso queratinizado. Portanto, estes pré-estômagos, estes três, são revestidos por um epitélio de tipo esofágico. Aqui vem um corte do rumen, podem ver aqui o epitélio do rumen, é um epitélio estratificado pavimentoso, e aqui em cima vê-se uma camada córnea. Não quer dizer que esta camada córnea seja exatamente, lá está, às vezes vêm-se os núcleos ainda nas células, não é uma camada córnea como a da pele, em que, nomeadamente a pele espessa, em que já não há núcleos nas células dessa camada, certo? Isto é importante, este conhecimento. Este conhecimento é importante. Depois, algumas particularidades de cada um destes compartimentos. E essas particularidades para mim já não são tão importantes, porque isto, enfim, eu não costumo fazer. Mas a título de curiosidade, o que vocês aqui veem é a mucosa ruminal. Isto é uma fotografia, não é? Macro, dessa mucosa ruminal. Logo à vista desarmada nós vemos que essa mucosa está iriçada de papilas, de projeções. Mais uma vez aqui as papilas são projeções da mucosa. Estão a ver? Papilas de 1,5 cm, 2 aqui em maior ampliação, essas papilas, vejam, são as papilas com um aspecto de folha, tem uma base um pouco mais estreita, uma extremidade um pouco mais alargada, achatada, portanto isto são papilas que se veem perfeitamente à vista desarmada. Quem come dobrada ou já comeu dobrada conhece bem, conhece o aspecto destas papilas. O seu tamanho varia muito com o tipo de alimentação do ruminante. Por exemplo, inicialmente, numa fase no vitel, quando estão a ser amamentados, o rumeno praticamente não tem papilas, mas no momento em que passam para uma dieta sólida, essas papilas crescem, vão se desenvolvendo, e depois também o seu tamanho varia com a riqueza, a energia, com o tipo de alimentação, se é uma alimentação mais pobre do ponto de vista energético, ou se é uma alimentação mais rica do ponto de vista energético. Se for uma alimentação mais rica em termos energéticos, estas papilas aumentam do tamanho e hipertrofiam para melhor lidar com esse aporte energético. Portanto, o seu tamanho varia muito em função do tipo de dieta e da riqueza energética dessa dieta. Uma particularidade histológica do rumen, desculpem, é que não há uma muscularis mucosa. Pronto, mas isto, pronto, não há, vocês veem aqui a estrutura microscópica, aqui vêm as papilas, estão a ver? Isto é o corte das papilas, portanto, o que é que eu vejo? Vejo um epitélio estratificado pavimentoso queratinizado, está aqui escuro, depois vejo um eixo de tecido conjuntivo. E não há aqui uma muscularis mucosa, portanto, aqui não há propriamente nem uma lamina própria, nem uma submucosa. Pronto, eu chamei aqui lamina própria. Não há, podemos dizer é que não há uma submucosa porque não há uma muscular a fazer a fronteira. Portanto, se isto tudo for a lamina própria, pois isto aqui é a túnica muscular, depois as outras camadas há. Mas isto é uma particularidade que não é particularmente importante. O rumen distingue-se muito bem ao microscópio, e nós temos preparações de rumen, pela presença destas papilas. Estas papilas grandes, não é? Relativamente grandes, que se veem logo à vista desarmada na lâmina, e depois pelo facto destas papilas de grandes dimensões serem revestidas por um epitélio estratificado. Portanto, isto não se confunde com as papilas da língua. O rumen não se confunde com a língua. Estas papilas são muito maiores, são muito mais compridas do que as papilas da língua. Certo? Atenção só a um aspecto, isto depois vocês vão falar nisto na fisiologia, quando derem a nutrição, é que este epitélio, embora seja estratificado pavimentoso queratinizado, é um epitélio que tem não só uma função de proteção, e o que vocês veem aqui é uma esquematização dos vários tipos de células que formam este epitélio. Obviamente que essa função de proteção é conferida sobretudo pela parte superficial, não é? Pela parte córnea, mas também é um epitélio que está envolvido em funções de absorção e de metabolismo. Vocês vão depois aprofundar muito isto na fisiologia, em outras disciplinas. Vocês sabem que nos ruminantes, uma boa parte das suas necessidades energéticas resulta da libertação de ácidos gordos voláteis pela degradação da celulose. Portanto, o rumen, sobretudo ao nível do rumen, o rumen funciona como uma cuba de fermentação. O rumen tem no seu interior uma riquíssima população microbiana, bactérias, protozoários, que têm enzimas que são as celulases,
segregam enzimas celulases. Celulases essas que degradam a celulose. Portanto, no rumen há degradação da celulose. Nós não temos celulases. Os vertebrados não produzem celulases. Agora, essa população microbiana que vive no rumen produz as tais celulases. As celulases conseguem atacar a celulose, digerir a celulose, e dessa digestão libertam-se ácidos gordos. Ácidos gordos de cadeia curta que são voláteis. E esses ácidos gordos voláteis é o que está aqui VFA. São ácidos gordos voláteis, volatile fatty acids. E esses ácidos gordos voláteis que resultam da fermentação microbiana da celulose são absorvidos através deste epitélio estratificado pavimentoso. São absorvidos e são metabolizados. E são uma importantíssima fonte energética para o animal. 70% das necessidades energéticas do ruminante provém da absorção destes ácidos gordos voláteis no rumen. Obviamente que depois o resto vai até ao intestino, os próprios micróbios mortos também seguem para o intestino, e depois no intestino também vai haver degradação, por exemplo, das proteínas para a absorção de aminoácidos. Mas, repito, o rumen tem uma importante função na absorção destes ácidos gordos que resultam da degradação da celulose e que são, portanto, uma importante fonte energética para o animal. Embora, repito, seja um epitélio estratificado. Geralmente os epitélios de absorção são simples, não são epitélios estratificados. Os epitélios estratificados são de proteção. Mas este, além de proteção, realmente absorve. Não absorve aminoácidos nem proteína. E não é os aminoácidos, são os ácidos gordos voláteis, que são absorvidos. Professor, Certo? Diga. pode só repetir o que é que produz as celuloses? Celulases. As celulases são enzimas que degradam a celulose. Mas é de... são... Protozoários e micro-organismos que vivem aos milhões, aos milhares de milhões, naquela grande cuba de fermentação que é o rumen. Ok, obrigada. Portanto, nós, nesse aspecto, por exemplo, no caso do cavalo, também tem, no caso do cavalo, o cavalo não tem rumen. No caso do cavalo, essa fermentação ocorre sobretudo no colo e no cego. No caso dos coelhos, por exemplo, é no cego. Já é numa zona mais caudal, que já vem a seguir ao intestino delgado e que vem a seguir ao abomaso. Pronto, isto são, vocês depois vão descansados, que vão aprofundar isto bastante mais quando chegarem na fisiologia, eventualmente também na fisiologia, mas depois na parte da nutrição animal e nas espécies, na clínica espécies pecuárias não, mas na nutrição vão aprofundar estes aspectos. Agora, atenção, eu vou passar isto agora rapidamente, eu não quero, isto não é para memorizar, eu não faço qualquer pergunta sobre estas, embora esteja aqui nos slides, embora esteja aqui nos PowerPoints, num exame, eu não vou fazer qualquer pergunta sobre estas características que estão aqui mencionadas no slide. Isto é sempre para a vossa informação, para a vossa curiosidade. Isto é o aspecto macroscópico do retículo, do interior do retículo. Reparem, há uma curiosidade, há uma particularidade interessante do retículo. É que o retículo é bem mais pequeno, não é? Fica numa posição mais ventral e geralmente qualquer substância, qualquer alimento que seja mais pesado, que seja mais denso, tem tendência a cair no retículo. Quer dizer, não fica no rumen, vai para o retículo. E o que é que se passa muitas vezes? O que se passa é que os ruminantes, nomeadamente os bovinos têm, eles são um pouco seletivos na captação do alimento, ao contrário dos cavalos, que têm uns lábios altamente, que têm uma capacidade de escolher, chamemos-lhe assim, de triar os alimentos que consomem. Os bovinos têm um gosto relativamente grosseiro e facilmente ingerem objetos que não deviam ingerir. Muitas vezes até podem vir misturados, às vezes na palha. E eles facilmente nem dão por isso, ingerem objetos como estes que vocês aqui veem, pregos, estruturas metálicas pontiagudas, isto são objetos que foram retirados do interior de retículos de bovinos. E estes objetos que são pesados vão cair no retículo e ficam ali no retículo. Não voltam, não são ruminados, quer dizer, não voltam à boca, nem vão para o intestino. Ficam ali no retículo. E o que é que acontece? Se forem objetos perfurantes, pontiagudos, há o perigo de eles perforarem, com a movimentação do animal, de eles perfurarem a parede do retículo, dando origem a uma síndrome que é chamada reticuloperitonite traumática, porque eles perfuram o retículo, aquilo infeta e depois dá-se uma peritonite, depois toda a cavidade abdominal arrisca-se a ser contaminada. É chamada reticuloperitonite traumática, que é provocada pela ação traumática deste tipo de objeto. E o que é que se faz para evitar estas situações que são relativamente comuns? O que se faz muitas vezes ainda na fase de vitelo, é
administrar ao vitel um magneto. O que vocês veem aqui é uma espécie de ímã. Portanto, ele engole o ímã também, apesar de cair no retículo, mas fica ali. E fica no retículo e, portanto, mais tarde, futuramente, qualquer objeto metálico que seja ingerido pelo animal, que caia no retículo, vai ficar ali preso, agarrado ao ímã, e isto impede que esse objeto perfurante vá depois causar lesões no retículo. Portanto, isto é uma estratégia, não é? Para prevenir essa situação que pode ser mortal, que é a reticuloperitonite traumática. Isto é só apenas uma curiosidade. Atenção a estas particularidades histológicas. Não é atenção, não. Eu não faço qualquer pergunta sobre estas particularidades histológicas. Está bem? Porque depois há aqui umas pequenas diferenças entre o retículo, o rumen e o omaso. Não vamos estar a memorizar, não vamos estar também a sobrecarregar a nossa memória, que é limitada, com estas diferenças, embora aqui nestas imagens elas se percebam bem. Mas, repito, não há qualquer pergunta no exame sobre estes aspectos. Isto é o omaso. Pronto, vocês veem aqui a descrição do omaso, estão a ver o aspecto do interior do omaso, tem cerca de 100 folhas, 100 lâminas no seu interior. Estas lâminas ajudam muito a moer, a tornar os alimentos uma massa mais pastosa, de menor densidade. Isto tem o tamanho, geralmente tem o tamanho de uma bola de basquete, é o tamanho do omaso. Também tem aqui algumas particularidades histológicas, que eu repito, não é para memorizar. E depois o abomaso, que já é o quarto compartimento, e repito, este é que é o estômago glandular. Este já é revestido por um epitélio simples, mas é um estômago semelhante ao estômago dos carnívoros e do homem. E como é um estômago semelhante ao dos carnívoros e do homem, portanto é um estômago semelhante ao estômago dos monogástricos, nós falaremos dele na próxima aula, portanto eu não vou aprofundar agora o abomaso. E em relação ao estômago das aves, vocês também, deixo-vos com são duas imagens sobre o estômago das aves, também não vale a pena, já são 11 horas, eu não quero estar também a massacrá-los com mais informação. Isto também lê-se, quer dizer, isto também não tem, isto é apenas descritivo. Já sabem que as aves têm dois compartimentos, não é? São dois compartimentos, é o proventrículo e a moela. Um é o estroma glandular, tem glândulas. Bom, a moela também tem glândulas, enfim. E o outro é o chamado estômago muscular. Tem aqui a moela, todos conhecem a moela, não é? Pelo menos há muita gente que gosta de comer, não é? Aqui tem o aspecto microscópico do proventrículo, mas eu não vou fazer perguntas, fica já aqui a promessa que também não vou fazer nenhuma pergunta sobre o proventrículo e sobre a moela. Portanto, isto fica aqui apenas a título informativo, já que isto não vem no Junqueira, e se tiverem depois alguma curiosidade, um dia mais tarde, se vocês quiserem rever esta matéria, que, enfim, fica aqui apenas essa informação. Portanto, em relação... lá acabou. Só para dizer, em relação ao estômago dos ruminantes, o que me interessa sobretudo saber é vocês, em termos histológicos, é saber que os pré-estômagos, ou seja, rumen, retículo e abomaso, têm uma mucosa revestida por um epitélio de tipo esofágico, ou seja, epitélio estratificado, pavimentoso, queratinizado. Pronto. Isso é que me interessa. E, já agora, que o epitélio ruminal é um epitélio que, embora sendo estratificado, pavimentoso, queratinizado, não tem apenas funções de proteção, não, mas que é um epitélio com funções, igualmente, de absorção e de metabolismo, já que é aí que se absorvem em grande parte os ácidos gordos voláteis, que são tão importantes do ponto de vista energético para o animal. Pois todas as outras diferenças, tem musculares de mucosa, não tem, isso, repito, não percam tempo a memorizar essas pequenas diferenças. Certo? Professor, Diga. só uma questão rápida sobre o proventrículo das aves. Disse aqui que secreta o pepsinogênio, certo? É os ácidos. É suco gástrico, é como o nosso estômago. O pepsinogênio é o precursor da pepsina, que é uma enzima proteolítica, não é? Que vai degradar as proteínas e transformá-las em aminoácidos, e o ácido clorídrico, que é o responsável pela acidez do suco gástrico. Neste aspecto é igual ao nosso. Portanto, o proventrículo é o estômago glandular que secreta suco gástrico. A moela serve sobretudo para moer, tem uma túnica muscular, vocês que não moelas vê isso, é que tem uma túnica muscular muito espessa,
tem uma parede, é muscoliso, né? Muito liso, e é sobretudo para ter uma função, sobretudo, de moagem dos alimentos que se encontram no seu interior, sobretudo daqueles... A moela, curiosamente, a moela tem uma parede mais espessa nas árvores granívoras. Nas aves carnívoras, naquelas carnívoras, a moela tem uma parede bem mais fina. Nas granívoras é que a moela tem uma parede mais espessa. Pronto. Portanto, na próxima segunda-feira será glândulas salivares e pâncreas, e na outra quarta-feira acabaremos o tubo digestivo com o estômago dos monogástricos, o intestino delgado e o intestino grosso. Já agora, digo-vos, vocês amanhã têm Biologia Molecular da Célula, as 2 primeiras horas sobre o que vou dar a Biologia Molecular da Célula, é um tema prático, obviamente não vai ser nada prático, não é? É um tema prático, mas eu vou apresentá-lo e estarei convosco novamente amanhã na Biologia Molecular das Células, está bem? Professor, só uma perguntinha. Siga. No proventrículo, a secreção, o que é que significa o HCI? HCl. Ah, é HCl, ok. Então ela, hein? Então HCl é ácido clorídrico. Vamos ver isso também no ácido clorídrico. Nós, no nosso estômago também temos células que secretam ácido clorídrico. Sim, só que não associa, parecia-me um... É ácido clorídrico. Está bem? Muito bem, pronto. Então, para quem vier amanhã a Biologia Molecular da Célula, cá nos encontraremos às 9 da manhã. Certo? Yes, sir. Pronto, Deus.